essa casa nos proporciona. Então, antes de iniciarmos esse estudo, a Dona Isilda fará a prece para nós, e depois o João Pedro fará a leitura do Evangelho, referente ao estudo, e faremos uma explanação. Então, sejam mais uma vez bem-vindos, e vamos iniciar mais um trabalho. Boa noite a todos. Vamos, então, agradecer por esses momentos que nós estamos aqui reunidos, né, com a espiritualidade maior, nosso amigo mentor desta casa, nosso companheiro Eurípides Barçanufo, com todos os seus companheiros, pedir a ele que nos envolva na luz, nas bênçãos deste momento, para que possamos, assim, receber o amparo necessário que todos nós necessitamos, e também a todos que se encontram em necessidades, sejam nossos familiares, amigos, ou mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos, que também possam receber. Enfim, onde há uma dor, um sofrimento, por toda a humanidade, que possamos unir os nossos pensamentos aos nossos amigos espirituais, aos nossos benfeitores dessa casa, para que eles nos ajudem nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, em favor de todos que necessitam. Vamos então orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que vosso é o reino, é o poder, a glória, a esperança para sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência na leitura do Evangelho, a gente vai continuar lendo o capítulo 23, os itens 4, 5 e 6. Abandonar pai, mãe e filhos. E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1, e possuirá a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E disse-lhe o outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir o dever?
Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, assim, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna. Com mais forte razão, se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, mais fracos entre os povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. E que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito, consoladora verdade, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Que assim seja. Obrigada, Dona Isilda, pela prece. Obrigada, João Pedro. E dando continuidade nesse capítulo, que nos parece um contrassenso, como nós falamos a semana passada, como que Jesus poderia falar de honrar pai e mãe, de respeito, de amor, e de repente falar que nós temos que abandonar pai, mãe e filhos. Mas esse abandonar é de uma forma, uma linguagem figurada, que muitas vezes é necessário. Mas para que a gente possa compreender com bastante profundidade, existem algumas curiosidades a respeito desse capítulo que a gente precisa compreender e saber para a gente, quando formos estudá-lo novamente, não esquecer desses pontos cruciais. O Kardec, na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, não existia esse capítulo 23, que é moral estranha. Mas depois, como foi revisado, e alguns termos das escrituras evangélicas canônicas, né? Porque depois eu vou explicar o que é a diferença dos evangelhos canônicos e dos apócrifos, para a gente poder também entender. Porque é fácil a gente falar do evangelho de Mateus, de Lucas, João e Marcos, mas a gente não entender por que eles são considerados canônicos e por que os outros não. São 72 no total, tá? Mas vamos lá, qual que é a primeira curiosidade? Na primeira edição não existia esse capítulo, quando Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, é feita uma revisão e ele é incorporado, porque alguns pontos tinham esses contrassensos. Como pode Jesus falar de honrar pai e mãe e, de repente, abandonar pai e mãe? Como poderia falar também sobre, quando a gente fala dos escândalos, se a sua mão for motivo de escândalo, cortar a mão? Como assim? Né? Como que eu poderia falar de um Jesus que pregava a tolerância, o perdão, a bondade, e, de repente, ele me fala que eu tenho que cortar a mão, ou tirar o olho, quando esse olho é motivo de escândalo? São linguagens figuradas, mas que a gente precisa entender. E a gente só entende estudando. Ou mesmo, quando ele fala também, um ponto que é importante a gente salientar, para não esquecer,
quando fala de Jesus, quando ele está no templo e fala sobre os vendilhões, que ele foi lá e derrubou, e ele... Como que eu posso acreditar num Jesus que chega lá e destrói tudo? Ele deve ter sido muito firme, deve ter mantido um pulso muito firme, porque ali estavam vendendo coisas divinas, coisas de Deus. Mas deve ter causado um burburinho, um tumulto, causado também por terceiros, e isso veio trazido como se Jesus tivesse causado tudo aquilo. Aí, mas como assim? Né? Não foram os evangelistas, não foram os apóstolos que trouxeram? Então vamos entender um pouquinho isso, e essas curiosidades vão nos elucidando um pouco. Primeiro ponto. Eu vou colocar aqui por pontos para a gente poder entender. Então, Kardec pensou dos evangelhos termos, parágrafos e versículos, e foi estudando, esmiuçando, para nos trazer isso praticamente mastigado, para que a gente compreendesse. Aí depois, além disso, em alguns capítulos, nós temos os espíritos de verdade que nos trazem mais elucidação. A linguagem hebraica era muito pobre, então ela dava margem para vários tipos de interpretação. Mas vamos entender 7 pontos. Primeiro, Jesus encarnado e pregando, não havia nada escrito a respeito dele. Ninguém escreveu nada. Depois, Jesus desencarnado e nenhum texto ainda é escrito. Após a crucificação, os apóstolos começam a produzir os primeiros textos, né, que foram os pergaminhos que Paulo fez com que caminhasse e o evangelho não se perdesse, porque ele foi perseguido, eles foram muitas vezes colocados em situações de espancamento, tortura, mas Paulo foi descobrindo mecanismos de cartas e levando essas escrituras para outras cidades, outros tempos, e isso foi se propagando, foi se dissipando. Então, a importância de Paulo de Tarso nessa divulgação do evangelho. Bom, aí depois, esses textos foram copiados do século I ao século IV. Em várias pessoas foram feitas cópias, mas os primeiros que fizeram essas cópias, muitos eram analfabetos. Então, utilizavam, às vezes, expressões que não condiziam com o texto. Então, isso ia ficando muito confuso para algumas traduções. Fiz um pequeno estudo, traz uma pessoa de nome Jerônimo, que eu não procurei saber a origem, mas ele recebeu 72 evangelhos. E ele fez uma análise e ele filtrou os 4 que a gente considera como os canônicos, que são os utilizados pelas igrejas no Novo Testamento, que é o Evangelho de Marcos, Mateus, João e Lucas, que a gente conhece. Se a gente olhar aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec foi pensando desses evangelhos. Mas, isso depois que esse Jerônimo fez essa divisão, definiu, isso ficou na mão da igreja durante 1000 anos. Eles foram detentores desses evangelhos, e nada foi modificado. Só a partir desses 1000 anos, esses copistas faziam, né, e na maioria das vezes eles eram analfabetos, esses textos foram impressos. A partir do momento que Gutenberg fez as impressões, ele não mais foi modificado. Ele foi traduzido do grego para o latim e assim, mas depois de impresso não houve mais modificação, até onde nós conhecemos. Mas Kardec trouxe, através desse capítulo 23, Estranha Moral, esse entendimento de como Deus não foi contraditório, mas como, de alguma forma, a interpretação dos evangelistas veio de uma forma assim, meio complicadinha para a gente, né? E a gente, às vezes, tem um pouco de dúvida, mas assim, como Jesus pode ter dito uma coisa e agido de uma outra forma? Então, para a gente entender, eu acho que era importante a gente entender como tudo aconteceu, para que ficasse bem claro, né? E aí eu citei alguns pontos do Evangelho que fica meio confuso, que eu falei de cortar a mão, dos olhos, da questão da ação dele no templo com os vendilhões, e principalmente quando a gente fala também que Jesus fala, é mais fácil
um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico passar pelo reino, no reino de Deus. E, na verdade, quando ele usa essa expressão de camelo, era um fio feito do pelo de camelo, e não o camelo propriamente dito. Então, isso fica meio confuso para a gente, né? Você lê a primeira vez e fala assim, mas como, né? Que comparação esdrúxula. E não, é que também não foi muito explicado dentro dos textos, e a gente precisa esmiuçar para poder entender melhor. Mas hoje a gente vai falar sobre uma questão, falávamos sobre o amor na semana passada. Aí eu trouxe para vocês o conceito de amor, de Jesus. Falávamos do amor eros, do amor filos, do amor incondicional, que é o ágape, né? Que é esse tipo de amor que Jesus espera de nós. Bom, para que a gente possa passar por tudo isso e aprender o amor, o melhor mecanismo é o reduto familiar. Quando encarnamos, através de um pai, de uma mãe, ou de uma família que nos... ou que nos gerou, ou mesmo que nos adota, que também isso é uma forma de amor. É a primeira experiência que nós temos de um reduto familiar e de uma sociedade. É ali que aprendemos todas as bases, né? Pai, mãe, filhos. Aqui no texto ainda fala sobre a filha que vai se juntar com o seu marido e que tem que abandonar esse pai. Então, não é um tipo de abandono. Esse casal está constituindo a sua própria família. Ou de um filho que vai para a guerra. Ele não está abandonando pai e mãe. Muitas vezes ele é recrutado e ele vai por uma obrigação civil. Ele vai até a guerra. E assim, através disso, vai estudar fora. Então, para que ele possa progredir intelectualmente e também fazer um aprendizado moral, muitas vezes, ele precisa se afastar momentaneamente daquela família. Mas aqui a gente está falando, o texto está nos falando sobre o abandono. Mas não é esse abandono, olha, eu não quero mais, eu não vou cuidar dos meus pais, eu vou abandonar meu pai e minha mãe, olha, eu não vou cuidar mais dos meus filhos. Isso acontece? Acontece. No dia a dia, na vida da gente, a gente vê isso aos milhares. Mas a gente não está falando do abandono propriamente. Nós estamos falando de como podemos servir a Jesus e nos desapegando de alguns conceitos, de algumas coisas. Muitas vezes a gente tem que renunciar para poder entender o que é o verdadeiro amor. E muitas vezes o abandono ou o afastamento é uma forma de amor, para que a coisa não tome uma proporção ainda maior e mais destrutiva. Então, vamos lá. A primeira referência que a gente tem, então, é o lar, né? É um reduto, é uma escola de almas, onde aprendemos todas as bases. Bases educacionais, bases de respeito, bases religiosas, que é o primeiro lugar, que a gente tem esses primeiros contatos. E de respeito. Respeitar o que é do outro, o espaço do outro. Respeito com os mais velhos, respeito com os irmãos. E depois a gente também vai formar a nossa própria família. Aí surge um outro núcleo familiar. Mas a gente observa como isso pode ser, muitas vezes, nocivo e danoso. Vamos falar assim, de relações disfuncionais. Hoje a gente tem visto muito sobre isso, né? A gente vê muito filho que não respeita pais, pais que não respeitam escolhas dos filhos. Porque ninguém quer se frustrar. Vamos imaginar um pai que seja advogado. Então, ele acredita que aquele é o melhor caminho para o seu filho. Aí o filho fala, não, olha, eu não quero ser advogado. Eu quero uma outra profissão. Isso muitas vezes causa muitos dissabores dentro do lar. Às vezes também com as filhas, né? Eu estou dando um exemplo geral, tá? Não estou falando só de um tipo de frustração. Assim como também os filhos se frustram com os pais. Quantas vezes eu já ouvi, durante a minha vida, jovens falavam assim, puxa vida, eu queria que a minha mãe fosse igual à mãe do meu amigo. Faz esse tipo de comparação. Mas a gente se esquece que nós temos aquilo que nós necessitamos no nosso processo evolutivo. Que os nossos pais, que os nossos progenitores, dão aquilo que eles têm. E muitas vezes eles não tiveram nada. Eles tiram leite, vamos falar assim, tiram leite de pedra, extraem do mínimo que tiveram e fazem o melhor que podem. Carregam também mazelas. Foram pais
Nós temos pais que muitas vezes sofreram agressões, foram muito brutalmente tolhidos de escolhas, tiveram que começar a trabalhar muito cedo. Então, alguns enxergam nesse tipo de experiência situações assim: bom, meu pai não sabia, ele me deu o que ele tinha, então eu vou tentar fazer com meu filho uma nova história. Acontece. Mas tem outros que falam assim: não, eu apanhei, meu pai foi duro comigo, então eu vou... Essa é a maneira correta de educar. Então, dá seguimento. Assim também acontece nas religiões. Não só entre pais e filhos, eu falo também de casais. Quantas vezes um casal, e o Léo citou muito sabiamente aquele dia quando ele falou do divórcio, que às vezes um casal discute ou acaba terminando o relacionamento porque um tem uma determinada religião e o outro tem outra. E eles acabam entrando em atrito por não conhecer, por não respeitar o espaço do outro. Há outros que não vivem bem. Olha, eu não gosto muito desse tipo de religião ou de doutrina, mas se é o que te faz feliz, que bom. Eu vou buscar o meu caminho. Esse seria o relacionamento mais saudável. Mas há também aqueles que acabam por amor também cedendo e vai procurar entender o outro lado, né? Ou do marido ou da mulher. Existem também, dentro desse âmbito de religiões, de escolhas, filhos que não aceitam de forma alguma algumas religiões que os pais trazem, né? Eles recebem isso desde o berço e são contra, não gostam. Mas Deus, de novo, tem que ir na missa, ou no culto, ou na palestra. De novo, eu não gosto disso, isso é chato. Então, isso não deve ser imposto, isso deve ser feito com amor. Isso é um tipo de resoluções que nós vamos fazendo em benefício do amor a Jesus, que a gente precisa aprender a respeitar. Há filhos que falam para os pais: eu não acredito em Deus. E você vai deixar de amar esse filho por conta da escolha dele ou da não aceitação de Deus? Não. A vida ensina no amor ou na dor. Se você não aprender pelo amor, um dia a dor vai ser tão dilacerante que você vai ter que se curvar. É uma crença, seja ela qual for. Nós não estamos falando aqui que a doutrina é o caminho certo. Nós estamos falando de crenças. Estamos falando de relacionamentos, relações familiares. E como a gente não pode abandonar ninguém pelo ponto de vista que o outro tem contrário àquele que nós temos. Precisamos aprender o respeito com relação, a tolerância com relação a isso. Mas existem situações que são tão disfuncionais. Quem trabalha principalmente com o lado psicológico, né, Thalita? A gente ouve cada história, cada relato. E outro dia, na rede social, eu vi um caso que me chamou muito a atenção. Eu nem sabia que existia, mas existe um reality, um entretenimento que se eu não me engano, é alguma coisa assim, de ilhado com a sogra, alguma coisa nesse sentido. Nem sabia que existia. Mas eu acompanhei um trechinho pelo Instagram, aquilo me chamou a atenção. Era um caso de uma mãe que estava ali chorando copiosamente porque ela não queria perder o filho para a esposa do filho. E esse filho chorando desesperadamente por essa mãe. Olha a relação de uma mãe, eu não conheço a história, mas me pareceu uma mãe solo, ou se separou ao longo do caminho, isso é uma escolha dela, né? Não deu certo por alguma razão, mas que projetou toda essa dependência nesse filho, e esse filho nessa mãe. Quando que ele vai ser feliz com alguém? Nunca. Porque a mãe já deixou bem claro que não quer perdê-lo por ninguém. Eu não deixo ninguém se aproximar dele, porque todo mundo que se aproxima toma ele de mim. Filho não é propriedade nossa. Estamos mães e pais, estamos filhos. Nada nos pertence. Pais que caluniam filhos, porque muitas vezes se frustram com o crescimento do filho e não admitem. Aquilo dói, fere. Quando a gente tem que vibrar pelas conquistas dos nossos filhos. E vice-versa. Filhos que não aceitam
as escolhas dos pais separados, que às vezes querem dar uma continuidade na filha, e o filho sabota. E o pai ou a mãe cede por esse sabotamento, por esse... Muitas vezes cria-se uma dependência tamanha, uma chantagem emocional, que todo mundo se torna infeliz. Outros casos, né, que a gente pode colocar aqui. Quando um casal não tem a mesma crença, ou não gostam do mesmo movimento, quem aqui nunca ouviu assim, tipo, você vai lá hoje? Você não vai ficar aqui para assistir a TV comigo? Puxa, mas tem a semana inteira para ver a TV junto. Esse é o dia que o A ou o B fez a escolha de estar aqui, ouvindo a palavra, aprendendo algo mais, criando um desenvolvimento espiritual. Pode não fazer muito sentido para quem ficou, mas para quem veio, é necessário. E eu preciso compreender que aquilo que é necessário para mim pode não ser para o meu marido e vice-versa. O que é necessário para mim pode não ser para o meu filho e vice-versa. Mas a gente precisa aprender o respeito e a tolerância. É esse tipo de amor que Jesus quer nos conclamar. Dentro de um lar estabelecido, existem aqueles que são simpáticos, né? Que a simpatia ela é automática. E tem aquele filho difícil, tem aquele marido difícil, tem aquela esposa difícil, tem pais difíceis. E a gente precisa aprender a olhar com olhos de amor. E quando o texto fala do ódio, né, que ele fala de Jacó no texto anterior, da semana passada, que ele fala, porque a história de Jacó é mais ou menos assim. O Jacó, o pai das moças, né, com quem ele convivia, ele gostava de uma delas. Ele falou, você vai ficar por 7 anos estudando e eu vou te dar a mão da moça em casamento. Passado o tempo, ele chega no dia, ele passa a mão da outra filha. Ele fala, mas não é essa que eu quero, é a outra. E ele falou, não, então se você ficar mais 7 anos estudando, eu vou te dar a mão da outra, daquela que você queria. E ele culpa, porque ele gostava da outra moça. Então ele tem um casamento com as duas, mas aí no texto fala assim, ele gosta mais, odeia a outra, mas não é o ódio propriamente dito, contrário do amor. Ele ama menos. Ele criou uma simpatia, mas ele ama menos. E com pai e mãe não é assim com os filhos? Ninguém ama mais um filho do que ama o outro. A gente ama igual. E qual que é o filho predileto? É aquele que está precisando mais em determinado momento. Porque tem dia que um filho precisa mais, porque está passando por uma situação difícil. Mas há situações que há preferência, sim. A gente ouve muito relatos também de filhos que preferem a mãe do que o pai. E aí já entra num outro canal, de um outro entendimento, que são as afinidades, que a gente traz de outras existências. Mas estamos aqui juntos todos para tentar trazer um pouco de igualdade. Se eu não consigo amar de todo o meu coração, com amor ágape, mas que eu ame um pouquinho, o amor filo, eu vou ceder um pouco. Porque eu não sei o que aconteceu numa outra existência. Eu estou aqui tentando me redimir. As relações são complicadas. E tudo começa, muitas vezes, dentro do lar, entre 4 paredes, entre pai, mãe e filhos. Isso vai se estendendo depois, quando a gente vai formando outras famílias. Então, Jesus nos chama para esse entendimento do amor. E quando formos convocados, ou tivermos escolhas, principalmente no âmbito de escolhas espirituais, porque muitas vezes dentro de casa a gente aprende tanta coisa material, e os pais esquecem de dar o conhecimento espiritual. Isso tem ficado muito para segundo plano. As pessoas têm meio que se esquecido que a gente só aprende o respeito e o amor quando a gente tem Deus dentro da gente, nós conhecemos Jesus e a gente começa a entender o amor que Ele tem para conosco e que devemos ter para com todos. A gente só vai aprender o que é amar a Deus, amar a si mesmo e ao próximo, como a gente deve se amar, porque quando a gente se ama, a gente ama a todos, indistintamente, independente de qualquer coisa.
Então, é esse tipo de amor e de abandono que está falando aqui. Mas a gente tem aprendido muito o apego, né? E o apego não tem nada a ver com amor. O apego é posse. O apego não liberta, ele aprisiona. O apego, ele chega a ser algo que vai endurecendo os corações. O amor não, ele liberta. Ele deixa livre. E quanto mais a gente aperta, mais espana, né? Então a gente precisa aprender a deixar livre os filhos, os cônjuges, os amores da gente. E só assim vamos aprender. E que a causa seja sempre a de Jesus. Que ele seja sempre nossa referência. E que dentro do lar a gente consiga resgatar os nossos débitos para que a gente possa, numa outra existência, amar mais e melhor. Então esse eu acho que é o grande ensinamento desse capítulo e desse tópico, não abandonar pai, mãe e filhos. Por nada nesse mundo. Se hoje está difícil a convivência, dá um passinho para trás, até a gente conseguir compreender o que a vida está querendo nos ensinar. Porque às vezes a gente não quer aprender, né? A gente fala assim, não, eu vou fechar essa porta, eu não quero mais ver nada, não quero mais me relacionar, e esse não é o caminho. Porque nós já erramos em várias existências. E se hoje alguém erra conosco, que a gente aprenda a perdoar. Porque a gente também vai errar. Não existe bula, não existe cartilha. A gente também é falho. Então aprendamos a perdoar e a amar incondicionalmente para que também recebamos um dia o perdão e também recebemos o amor das pessoas. Eu peguei aqui um livrinho que eu gosto muito, que ele chama Vivendo o Evangelho, e ele vai falar muito sobre essa questão do apego, de forma bem sintetizada para a gente entender a diferença do amor e do apego. Então ele diz mais ou menos assim: não interprete apego como amor. Amor liberta, apego oprime. Amor edifica, apego rebaixa. Amor convive, apego controla. A gente quer apertar, né? Espana. Amor enaltece, apego humilha. Amor acalma, apego aflige. Amor espera, apego impõe. Amor escuta, apego ignora. Amor pacifica, apego inquieta. Amor renuncia, apego ordena. Amor encoraja e apego intimida. Amor valoriza, apego deprecia. Amor esclarece, apego confunde. Amor se dedica, apego se serve. O Evangelho é a escola de amor, e se você tem intenção de seguir Jesus, é melhor que abandone o apego e aprenda a amar. Então, nada nessa vida nos pertence, nem nada e nem ninguém. Então, deixemos livres e vamos amar incondicionalmente. E quando a gente não conseguir ainda esse amor ágape trazido por Jesus, que a gente ame filhos, abra uma exceçãozinha, ceda um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, e um dia a gente vai estar preparado para esse amor. E não teremos que abandonar ninguém. Tudo certo? Agora, para finalizar, eu achei aqui, não foi por acaso, para a gente fechar com chave de ouro, tem um textinho muito bonito que eu gosto muito, que eu acho que cabe para todos nós, e nesse momento muito mais. Chama Problema Nosso. Enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os próprios adversários na condição de filhos de Deus e nossos irmãos, tão dignos de amparo quanto nós mesmos, enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não o estimem, e enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós é impossível. De Emmanuel, trazido por Chico. Então, felicidade é isso. É um cadinho de amor que a gente vai distribuindo ao longo da nossa existência. Então, que tenhamos sabedoria para amar e para sermos amados. Em nome do Cristo, sempre. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, se ficou algo meio obscuro, estou aqui à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, eu peço para a Rosa me ajudar agora. Nós vamos para o passe. Peço que todos vocês fiquem numa posição confortável.
que se entreguem mesmo, esqueçam todos os problemas lá fora. Peço também para os nossos amigos que nos acompanham de casa, que peguem uma garrafinha de água, um copo de água, para que possa ser fluidificado com as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Então, nesse momento, fechemos os nossos olhos, elevando sempre os nossos pensamentos ao alto, pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais, sabendo que aqui receberemos o lenitivo que trará a cura de tudo o que necessitamos e precisamos. Trará o equilíbrio dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, cada célula, cada tecido, cada órgão e cada sistema será banhado daquele remédio que a espiritualidade tem e que a nossa medicina terrena ainda não tem. Imaginemos que esses eflúvios benditos entrem por todos os nossos poros e seja sorvido por todas as nossas células, condicionando aos nossos órgãos, sistemas, purificando todo o nosso organismo. Que os amigos espirituais que aqui se encontram, trabalhadores incansáveis do bem e do amor, derramem sobre nós, nessa casa bendita de oração, tudo aquilo que é bom, que nos fortifica, nos encoraja, nos dá bom ânimo e discernimento. Que estejamos prontos para receber e que recebamos em profusão. Façamos juntos, então, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que todas essas benesses, esses eflúvios, recaiam sobre todos os aflitos, os necessitados, aqueles que se encontram acamados, que se encontram em leitos hospitalares, em casas de detenção, casas de recuperação, em asilos, orfanatos, aqueles que vivem em situação de rua, por aqueles que estão privados de sua liberdade, por aqueles carentes do amor, da atenção, do acolhimento, e principalmente aqueles que estão com sede do esclarecimento de Jesus. Que todos sejam envolvidos, e principalmente aqueles que passam pelas guerras, que trazem tanto de sabor a toda a nossa humanidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que possamos receber o passe.